Nessa aula nós falaremos sobre o exame físico do fígado e do baço. Nesse primeiro momento eu vou ensinar vocês a fazer a percussão do fígado para descobrir onde é que esse fígado está no corpo do seu paciente e 2 sinais próprios dessa percussão. Depois eu vou ensinar para vocês como fazer 2 manobras para palpar esse fígado para sentir exatamente a borda dele e seguiremos a nossa aula com 2 manobras de palpação mais gerais. Outras manobras, por exemplo, como a manobra de Bloomberg, vai ficar para a aula própria do assunto, já que a gente entende que manobra semiológica fica mais fácil de entender quando ela é aplicada a um contexto específico. Para realizar a hepatimetria, você precisa ter em mente que o fígado vai estar localizado na linha hemiclavicular direita do seu paciente, mais ou menos nessa região que eu estou apontando aí nesse momento. Para realizar a hepatimetria, você vai ter como referência o ângulo de Loeys, porque o ângulo de Loeys do seu paciente vai indicar onde é que está o segundo espaço intercostal dele. É nesse segundo espaço intercostal que você vai começar a fazer a percussão sonora do tórax do seu paciente. Para encontrar o fígado do seu paciente, você vai continuar fazendo essas percussões entre cada um dos espaços intercostais, até procurar a transição do som, que no tórax é claro pulmonar, para o som maciço, que indicaria para a gente a presença do início do fígado. No nosso paciente, a transição sonora aconteceu no 5º espaço costal. Isso significa que a borda superior do lobo direito do fígado está aí no 5º espaço intercostal. Agora a gente vai seguir com a percussão até o som, que agora é maciço, se tornar timpânico, que mostra pra gente onde o fígado acaba e começa o som do abdômen. Espera-se que a borda inferior do fígado esteja de 6 a 12 centímetros da borda superior direita. Para avaliar o lobo esquerdo do fígado do seu paciente, você sabe que a borda superior vai ser coincidente com o lobo direito, mas vai precisar descobrir onde é que fica a borda inferior desse lobo esquerdo. Para isso, você vai fazer uma percussão ascendente na linha da cicatriz umbilical. E nesse processo, você vai procurar a transição do som timpânico, característico do abdômen, para o som maciço, característico do som do fígado. Espera-se que o lobo esquerdo do fígado tenha cerca de 4 a 8 centímetros de tamanho entre a borda superior e a borda inferior. O primeiro sinal que você pode encontrar durante a percussão é o sinal de Torszomen, que seria a dor ao percutir a loja hepática do seu paciente. E esse sinal é sugestivo de abscesso hepático. Outro sinal bem conhecido na semiologia é o sinal de Joubert. Esse sinal é caracterizado pela presença de uma percussão timpânica na loja hepática no lugar de uma percussão maciça. Isso aconteceria em caso de um paciente que tivesse com um abdômen agudo. Em um abdômen agudo, nós teríamos material próprio do abdômen invadindo a região da loja hepática. Isso faria com que a percussão desse um som timpânico e não maciço. Uma das manobras mais importantes da sua vida para a palpação do fígado é a manobra de Lemos-Torres, onde você vai apoiar a sua mão esquerda no dorso do seu paciente e pedir para ele deitar em cima. Ele tem que deitar em cima mesmo, ele não pode ficar levantando o corpo. O intuito dessa mão esquerda é anteriorizar o fígado do seu paciente fazendo a tração para cima. E para essa manobra você vai unir os seus dedos e deslizar a sua borda medial da mão pelo abdômen do seu paciente na região do fígado. O segredo dessa manobra é você aprofundar na expiração e deslizar na inspiração. É importante que o deslizamento ocorra na inspiração porque vai ser nesse momento que a pressão intraabdominal vai estar aumentada. E isso vai lhe ajudar a sentir melhor o fígado. Na execução da manobra, só para revisar, você aprofunda na expiração e desliza na inspiração. E assim vai tentar sentir a borda do fígado com a borda medial da sua mão. Outra possibilidade é a manobra de Mathieu, mais conhecido como a mão em garra. Para ela, você vai dar as costas do seu paciente e usar a ponta dos seus dedos. Um detalhe importante é que você não vai usar os seus polegares durante essa manobra. E aí a ideia dessa manobra é aprofundar as 2 mãos sem os polegares na hora que o paciente está fazendo a inspiração. Pela mesma lógica que nesse momento o paciente vai ter aumento da pressão intraabdominal e isso vai anteriorizar o fígado. Espera-se que a consistência desse fígado durante a palpação seja uma consistência fibroelástica, bem parecida com a consistência da ponta do nariz. Uma consistência muito mais elástica do que fibroelástica indicaria para a gente um processo sugestivo de esteatose, que não pode ser confirmado só pelo exame físico. Já uma borda mais fibrosa do que fibroelástica indica para a gente uma sugestão de processo de cirrose nesse fígado, o que também precisa de outros exames confirmatórios. Por sua vez, a superfície dessa borda é fisiologicamente lisa, mas se encontrar uma superfície nodulada, isso pode indicar um processo de fibrose ou um carcinoma em desenvolvimento. O primeiro sinal característico da palpação é o sinal de Murphy. Ele vai acontecer quando o paciente estiver fazendo inspiração e você fizer a palpação desse fígado. Nesse momento, o paciente vai sentir uma dor muito forte para a inspiração, ou seja, uma dor ao aprofundar o ponto cístico durante a inspiração. Já o outro sinal é o sinal de Courvoisier-Terrier. Ele vai acontecer em um paciente que está ictérico. E nesse paciente, quando você estiver realizando a palpação, que você vai sentir uma vesícula palpável que não dói. Você vai estar lá normalmente realizando a sua palpação e você vai sentir a vesícula do seu paciente tocando na borda medial da sua mão.
Esse sinal é sugestivo de alguma obstrução canalicular, e uma das possibilidades para isso é um câncer pancreático no seu paciente. Já o baço ele só deveria ser palpável em crianças, mas se um adulto tiver, por exemplo, um sequestro esplênico descontrolado de células sanguíneas, ele pode vir a crescer. E quando o baço cresce, ele sempre cresce em direção à fossa ilíaca direita. Não é a do mesmo lado, é a do lado contrário, ele sempre cresce em direção à fossa ilíaca direita. Então, uma opção do seu exame físico é vir percutindo da fossa ilíaca direita em direção à região de Traube. Essa é uma opção de como examinar o seu paciente. E para você não esquecer, o espaço de Traube ele fica localizado na interseção entre a linha axilar anterior com a última costela esquerda. O espaço de Traube no adulto ele tem som fisiologicamente timpânico, mas se esse Traube estiver ocupado, esse som pode estar maciço. E aqui vai uma dica: o Traube só é ocupado e o som só fica maciço quando o baço cresce pelo menos 2 vezes do seu tamanho inicial. Outra possibilidade para percutir o espaço de Traube é você vir fazendo a percussão na linha axilar anterior até a borda inferior da costela. Acontece que nessa técnica, se o baço tiver crescido demais, você pode não perceber e não achar onde é que o baço está terminando. E isso pode gerar uma confusão na hora de descrever o seu exame físico. Para realizar a palpação do baço, existem 2 manobras. A primeira delas, você vai colocar a sua mão esquerda por trás do paciente para anteriorizar o baço dele. E isso você só vai fazer quando o Traube estiver ocupado. E com a sua mão direita, você vai aprofundando com a ponta dos seus dedos, exatamente como você está vendo na imagem. Você vai aprofundando mais ou menos em direção à região onde você percebeu a transição sonora. Já a segunda manobra ela vai ser realizada com o paciente na posição de Schuster. A posição de Schuster é o paciente em decúbito lateral direito, com a mão esquerda atrás da cabeça e a perna esquerda semiflexionada por cima da perna direita. Para decorar, bota o baço para cima e dobra tudo que for do lado esquerdo do paciente, o braço esquerdo e a perna esquerda. É mais fácil decorar assim. Com sua mão esquerda você vai anteriorizar o baço e a mão direita aprofunda no abdômen do paciente. Essa manobra te permite sentir baços que sejam um pouco menores, já que na primeira você vai ter alguma dificuldade dele ainda estar dentro do espaço intercostal e você não conseguir sentir. E com essa segunda manobra a gente finaliza a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e mais importante do que isso, estejam ansiosos para colocar em prática.